Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado, do Instituto Federal do Ceará. E aí na tela você tem algumas regras, tá? De conduta para esse período de aula remoto. Você pode pausar o vídeo e você também encontra esse texto lá no Classroom, tá? Bem, então aqui a gente dá início a mais uma aula, tá? Da disciplina de EDO. E hoje a gente vai falar sobre o teorema de translação. Na verdade, teoremas de translação, tá? Porque veremos aí dois teoremas e as suas versões inversas, tá? Bem, então vamos dar início. O que a gente viu nas duas aulas, tá? Anteriores foi a definição e exemplos, tá? Da transformada de Laplace. E na segunda aula a gente trabalhou com a transformada de Laplace inversa, tá? E em ambos os casos a gente estava trabalhando com a definição, tá? Então sempre a gente ia lá, recorria à definição, tá? E em alguns casos a gente poderia fazer uso da tabela que nos ajudava em alguns pontos, tá? Mas na maioria deles a gente sempre estava recorrendo à definição e nos casos mais simples também a gente tinha tabela. Era isso que a gente tinha, tá? Então a gente precisa melhorar essas nossas ferramentas. A gente precisa conseguir mais ferramentas, tá? Para que a gente consiga trabalhar com a transformada em um número maior de funções, ok? E nem sempre está recorrendo à definição, tá? Então, a partir de agora, a gente vai estar procurando desenvolver, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui alguns resultados, alguns teoremas que vão simplificar, tá? O cálculo das transformadas e também da inversa, ok? Então, alguns casos a gente vai desenvolver esses teoremas que vai facilitar a vida da gente quando a gente estiver operando aí com esses cálculos, tá? Então, aqui, por exemplo, né? Se você fosse, pela definição, calcular a transformada dessa função, que é exponencial de t, que multiplica t ao quadrado, seno de 3t, tá? Então, se você vai se deparar com uma integração por partes, tá? E aí, essa integração por partes, você vai ser um pouco trabalhosa, tá? Vai lhe requerer um pouco de tempo. Então, a gente vai desenvolver alguns resultados que agilizam esse procedimento, tá bom? Bem, então é isso que a gente vai estar buscando. A gente vai ver alguns resultados que vão facilitar os cálculos, tá? Bem, e aí o primeiro resultado vai ser o teorema de translação, tá? Então, é o primeiro teorema de translação. Mais adiante a gente vai ter o segundo também. Então, a gente vai considerar que A é um número real positivo, certo? E aí, o que é que você tem de interessante? Bem, você tem aqui a transformada da função exponencial de AT, f de t, certo? E ela vai ser igual a f de s menos a. Ou seja, o que é que você está fazendo, tá? O que vai lhe chamar a atenção aqui é essa parte da sua exponencial. Ou seja, a função que você quer calcular a transformada de Laplace, ela está sendo justamente o quê? Uma exponencial vezes uma função que, digamos, você já saiba, tá? Que seria essa f. Que você já saiba da sua transformada. Então, se você está chamando a transformada de f, tá? Como f maiúsculo, então o que você tem é que essa sua exponencial que está multiplicando a f, tá? Ela vai modificar a f grande apenas por uma translação, ok? Então, você tem apenas que a transformada essencialmente vai ser a mesma função, só que ela vai estar transladada, tá? Com o valor de a, ok? Então, é basicamente isso. Se a função que você quer calcular transformada de Laplace está sendo multiplicada por uma exponencial, tá? Então, por um instante você pode se preocupar com a parte que não tem exponencial ali, só a f, olha a transformada somente dela, e aí você vai ter uma translação, tá bom? Então, a gente vai ver um exemplo, vai ficar mais simples. Aqui, por exemplo, calcule, né, a transformada, aí você tem aqui a transformada. No caso, é da função exponencial de 5t, t ao cubo, ok? Bem, então aqui o que é que você observa, tá? Você tem esse exponencial aqui,
tá? Essa exponencial aqui está sendo multiplicando sua função. Então, no caso aí, a função f de t, a gente pode olhar como sendo t ao cubo. Então, daí, a gente sabe que a transformada dela, tá? A transformada dessa função s, que a gente está denotando por f grande, ela respeita uma regra, tem até lá na tabela, tá? Que vai ser, seria n fatorial dividido por s elevado a n mais 1. Então, no caso aqui é 3 fatorial s elevado a 4, porque no caso o n aqui é o expoente que é 3, né? Bem, então, nessa situação você já sabe quem é f. Então, essa transformada aqui, tá? Nada mais vai ser do que essa f aí, né? Aplicada em s menos a, que no caso, esse a é o 5, tá? Então, que é o 5 aqui, tá? Vou até colocar aqui embaixo, o a é o 5, ok? Ou seja, você sabe que f é 3 fatorial s elevado a 4, tá? Então, quando você faz isso em s menos 5, né? Então, isso daqui é 3 fatorial s menos 5 elevado a 4, tá? 3 fatorial aqui, você pode, se você quiser, fica 6 s menos 5 elevado a 4. Então, você vê que a partir do momento que você identifica que essa sua função ela é apenas, tá? A multiplicação de uma exponencial por uma que você já sabe, que no caso aqui é a função f igual a t ao cubo. Então, o cálculo se torna muito mais simples do que se você for pela definição, tá? E você observa que uma função desse tipo aqui, uma exponencial com t ao cubo, né? Exponencial com polinômio, de modo geral, não tem lá na sua tabela, tá? De integração, não tinha. Então, aqui é um modo mais rápido de você fazer. Se você quiser, você pode ir pela definição, sempre você vai poder ir pela definição, mas não é o caminho mais indicado, tá? Então, o segundo exemplo, ali a gente tem a transformada da exponencial de menos 2t, cosseno de 4t, certo? Cosseno de 4t. E aqui você vai ter o que, tá? Vamos lá. Aqui você tem a sua exponencial, ok? Você tem a sua exponencial. E você tem aqui que a sua função f de t, você pode olhar como sendo cosseno de 4t. Muito bom isso, né? Porque você já sabe quem é a transformada da função cosseno, tá? Então, a gente viu que quando a gente pega a transformada do cosseno, fica s ao quadrado mais o número aqui ao quadrado. Então, 4 ao quadrado, tá? Bem, então, no caso, né, isso daqui vai ficar apenas f avaliado em s menos, né, a, né, que no caso é menos 2 aqui. Então, f de s mais 2, ok? Então, aqui, você pode pegar simplesmente e olhar que vai ficar s mais 2, perdão, s mais 2, aqui vai ficar s mais 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, já vou botar como 16, certo? Então, aqui é a transformada, certo? Então, você já pode deixar dessa forma aqui, ok? Então, esse daqui é o primeiro teorema, tá? A é um número real, então só é uma translação, ok? Então você percebe que identificou, você quer transformar, fazer a transformada de Laplace de uma função, ela é uma exponencial vezes, tá? Uma outra função. Então é só você olhar para a transformada dessa outra função, que a gente está chamando de f, e aí vai aplicar em s menos a, tá? Onde ali está como sendo o coeficiente do seu expoente. Bem, e aí, tá? Automaticamente, tá? Quando você tem
àquela expressão, que é a transformada, né? A t, f de t, igual a f de s menos a, tá? Então, você pode aqui, né, aplicar, né, de certo modo, você pode imaginar que você estaria aplicando aqui a inversa, tá? A inversa, ok? Então, o que lhe resulta, né, é que desse lado aqui, a transformada com a inversa, então você pode ter apenas a t, f de t, tá bom? Então, que é justamente o que foi dito aqui, tá? Então, se você quer calcular a transformada e você nota o quê? Que você quer calcular a transformada inversa, né? De uma função f, ok? Só que você nota que ela é apenas uma translação de uma já conhecida. Então, o que acontece, né? Com isso, é apenas a própria função estando multiplicada por uma exponencial. Então, o que você tem que lembrar é o seguinte, que se eu tenho uma relação muito próxima entre a exponencial, certo? E uma translação, tá? Então, essa daí é a dualidade que você está tendo, certo? Então, uma exponencial na minha função, para a transformada, ela vai significar uma translação, tá? Então, e aí na hora de calcular a inversa, é justamente o contrário, né? Se você tem uma translação, na hora de calcular a inversa, ela vai me resultar numa exponencial, certo? Então, basicamente é isso daqui, tá? Que você vai ter. Então, isso também vai ajudar em alguns momentos, tá? Isso vai ser bem útil também na hora de calcular algumas transformadas inversas. Por exemplo, esta daqui, tá? Então, se você olha para essa solução, para essa função, tá? Essa função aí, ela não vai ter primitiva na sua tabela, tá? Então, por hora, você não consegue calcular essa transformada inversa, tá? Uma ideia, né, que poderia surgir é justamente utilizando frações parciais. Você pode tentar fatorar o denominador, né? Seria fatorar, né? E escrever como frações parciais para ficar algo mais simples. Bem, você não consegue fatorar aqui porque o seu denominador aqui, que é s ao quadrado mais 6s mais 11, tá? Ele é irredutível. Se você fosse olhar para o delta, né? Isso daqui não tem raízes, tá? O delta ficaria 36, que é b ao quadrado, menos 4 vezes 11, né? Daria negativo. Então, esse daqui é um fator irredutível. Nem essa ideia você poderia utilizar, tá? Então, o que é que a gente pode tentar fazer, então? Vamos tentar completar quadrados, tá? Então, você tem aqui s ao quadrado mais 6s mais 11, tá? Então, vamos tentar completar quadrados, certo? Então, eu tenho aqui s ao quadrado, vou escrever isso daqui como sendo 2 vezes 3s mais, tá? Então, o que me chama a atenção é esse 3 aqui, tá? Então, eu vou precisar de um 9, tá? Então, vou somar 9, vou subtrair 9, eu já tenho 11, né? Então, isso daqui me permite escrever da forma... Isso daqui fica um produto notável, né? Que o 9 é justamente o 3 ao quadrado. Então, vai ficar s mais 3 ao quadrado. E ali eu tenho menos 9 mais 11. Isso é 2. Certo? Então, bem. Então, você pode notar que a sua função s, ela é s ao quadrado mais 6s mais 11, tá? Então, de início, a gente vai só tentar melhorar a escrita, né? S mais 3 ao quadrado mais 2, e aqui em cima eu tenho S. Bem, por que completar quadrados é uma boa estratégia? Tá? Justamente porque, né, começa a aparecer algo escrito na forma de translações. Tá? Você pode justamente enxergar essa parte, né? S menos 3, né? Ok?
Então, você pode enxergar dessa forma. Bem, só que para estar na forma de uma translação, sempre tem que aparecer a mesma expressão. No caso aqui, S mais 3, né? S mais 3. Então, aqui você tem S mais 3, só que aqui você só tem S. Então, isso não pode acontecer, tá? Mas, você percebe que já está lembrando bastante a do cosseno, né? Porque você tem ali a variável ao quadrado mais uma coisa positiva ali, que você pode ver como um raiz de 2 ao quadrado embaixo, né? Em cima você tem a variável, então já vai lembrando a inversa do cosseno, tá? Então, bem, o que é que você faz? Então, S mais 3 ao quadrado mais 2. Então, eu quero que apareça sempre S mais 3. Então, o que é que eu vou fazer? S mais 3 e eu tenho que subtrair o 3, né? Para não desbalancear aí a minha igualdade. Tá? Bem, então, agora sim, eu vou pegar, vou quebrar, tá? Vai ficar S mais 3 dividido por S mais 3 ao quadrado mais 2. E a outra eu deixo aqui, tá? 3, vou 1 sobre S mais 3 ao quadrado mais 2, certo? Então, ótimo. Aqui eu tenho sempre S mais 3, S mais 3. E aqui também está tudo em função de S mais 3. As constantes aí a gente vai dar para ajeitar. Então, na primeira, você já consegue identificar, tá? Como sendo do cosseno, tá? E na segunda, você já consegue identificar como sendo a do seno. Vou até copiar aqui para a gente relembrar, tá? Então, que é o seguinte, né? A inversa da expressão S ao quadrado mais K ao quadrado, isso daqui é o cosseno de KT, certo? E a inversa de K S quadrado mais K ao quadrado, isso daqui é o seno de KT, ok? Bem, então, né, se você observar, essa daqui é justamente a do cosseno, só que está com uma translação. E essa daqui é justamente a do seno, só que com uma translação, tá certo? Então, a transformada inversa que você quer, tá? A gente vai transformada inversa de S ao quadrado mais mais 1. Então, o que está aqui dentro, eu vou chamar de F de S, tá? Então, isso daqui vai ser isso daqui, eu vou chamar de F2, só para a gente poder diminuir aqui a escrita, tá? Então, eu tenho que vai ser igual àquela expressão ali, certo? E aquela expressão ali, eu estou vendo que é F1 de S mais 3, tá? Menos 3. Aqui, eu tenho, só que tenho um cuidado, tá? Porque... Não escolhi o K ainda. Bem, e isso, para esse K, né? O K aí em questão tinha que ser raiz de 2, tá? Só para fixar. Vou até escrever aqui e aqui. Eu preciso de um raiz de 2 ao quadrado, porque eu preciso do K ao quadrado, tá? E aqui também, vou ajeitar logo, tá? Eu preciso do K aqui, então vou multiplicar e vou dividir, tá? Então, dessa forma, aí fica 3 raiz de 2, e aqui fica o F2 de S mais 3, tá? Ok? Bem, eu posso quebrar tudo, isso é linear, mas o que importa é o seguinte, que na hora que você vai calcular a inversa disso daqui, né? Pelo nosso teorema, isso é apenas a translação e a função que você já tinha, tá? Que no caso, cosseno para uma e a seno para a sua função F2,
tá? Então, aqui eu tenho o quê? Né, elevado a AT, que no caso é menos 3. Para F1, eu tinha cosseno, o K é raiz de 2, né? Menos 3 sobre raiz de 2. E para F2, né, é o seno de KT, tá bom? Seno de KT. Então, esse é o... Eu esqueci aqui da translação, né? Tá? Então, da translação, não, da exponencial, tá? Por consequência da translação. Então, o que a gente fez, né? Tentou escrever tudo com a variável como uma translação, tá? Então, no caso, na hora que eu completei o quadrado, eu vi que a translação era S mais 3, né? Para A igual a menos 3. Então, eu tenho que deixar a minha expressão da forma, de uma forma já conhecida, mas sempre no termo S mais 3, tá? Então, daí a gente vai ajeitando, já conseguiu identificar que era algo semelhante à inversa, né? Ali, no caso, queria corresponder a do cosseno e a do seno. Então, fiz os ajustes necessários e pronto, né? Na hora de aplicar, voltei para cosseno e seno, só multiplicando pela exponencial para poder sanar justamente a minha translação, tá? Então, às vezes, o trabalho que você tem é muito mais algébrico, né? De tentar escrever do modo correto, soma uma coisa, completa um quadrado, usa uma fração parcial, é mais desse sentido. E aí, utilizando os teoremas de um modo conveniente, conforme eu vou apresentando para vocês, tá bom? Bem, então aqui, tá? Vamos olhar primeiro essa transformada, tá? Essa daqui, claramente, eu tenho uma translação. No caso, o meu A aí é 1, tá? Eu poderia olhar a minha função S, minha função f grande, né? Como sendo 1 sobre S3, ok? 1 sobre F3. E aí, se eu quero olhar a transformada dessa função, tá? A transformada dessa função seria a transformada inversa, né? Seria f de t. Isso daqui, para ficar mais simples, eu posso até olhar aqui como sendo 2 fatorial e 2 fatorial aqui, tá? Por que eu fiz isso? Porque nessa forma aqui eu sei a inversa de uma forma mais fácil, tá? Então, fica 1 sobre 2, certo? E a inversa desse daqui é justamente de t ao quadrado, tá? Para n igual a 2, eu tenho aquela expressão que é n fatorial, s, n mais 1, tá? Então, justamente n era 1. Então, para essa função, para minha função f grande, tá? Da forma 1 sobre s ao cubo, eu consigo dizer quem é a minha inversa, tá? Então, como eu identifiquei que aqui é uma translação, isso daqui vai ficar justamente o quê? Quem é a minha translação? É para a igual a 1, certo? Então, essa parte vai ficar E elevado a t, né? 1 vezes t. E aí eu vou ter justamente a minha f, como eu já tinha, tá? Então, posso escrever aqui 1 sobre 2 é t ao quadrado, ok? Bem, ali eu posso quebrar aqui justamente porque minha equação, a minha transformada inversa também é linear, né? Então, eu posso olhar ali a outra parte também. Então, a outra parte, eu tenho aquele s ao quadrado mais 4, perdão, s ao quadrado mais 2s menos 8. Bem, essa daí eu já poderia fatorar, tá? Já posso fatorar, o delta já daria positivo, já poderia utilizar frações parciais, mas vamos fazer aqui completar quadrados, eu também vou poder completar quadrados, e eu acho que se torna até mais simples, tá? Então, vou até separar aqui, então, aquele s ao quadrado mais 2s menos 8, vou completar quadrados, tá? Então, s ao quadrado mais 2s, aqui eu vou somar 1 e subtrair 1, né? Então, isso daqui vai me dar, esse termo aqui me dá justamente s mais 1 ao quadrado, tá? E aí vai ficar
menos 9, que eu já vou até escrever como 3 ao quadrado para, né? Porque a gente já vai começar a perceber que vai ficar algo lá de cosseno seno, tá? Bem, então aquela expressão a expressão que eu quero, né? 1 sobre S2 mais 2S menos 8, eu já vou escrever como sendo S mais 1 ao quadrado menos 3 ao quadrado, tá? E aqui eu teria 1. Só que, justamente, aqui eu já tenho S mais 1, né? Que é, ou seja, a variável ao quadrado menos o número ao quadrado. Isso já me lembra muito justamente a do seno, do seno hiperbólico, tá? A do seno hiperbólico, porque eu tenho esse sinal de menos aqui, tá? Ó, sinal de menos. Então, fica atento. Mas bem, só que para ter justamente o seno hiperbólico, eu preciso, é muito parecido com o do seno, né? O hiperbólico só muda mesmo esse sinal de menos. Eu preciso do K aqui em cima, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar por 3 e vou dividir por 3, tá bom? Então, a minha transformada, a transformada que eu quero, né? Que no caso é a transformada inversa de 1 sobre S2 mais 2S menos 8, isso daqui vai ser 1/3, tá? Da transformada de quem? 3S mais 1 ao quadrado menos 3 ao quadrado, certo? Então, para essa daqui, eu posso olhar f de S como sendo 3S ao quadrado menos 3 ao quadrado, e daí vai me dar que f de t seria o seno hiperbólico, né, de 3t, né? Bem, a diferença dessa para essa, né, é que eu estou com a translação, tá? Então, daqui é 1/3 da transformada inversa, né, dessa f aqui, vou chamar até de f2 para da transformada de f2, só que aplicada em S mais 1, né? Então, como a gente viu, isso vai dar 1/3, tá? Aí, como eu tenho a translação, né? Tá? E essa translação aí, no caso, o A vai ser menos 1, né? Então, aqui vai ficar exponencial de menos 1 vezes t, ou seja, menos t, e da própria f, que no caso é seno hiperbólico de 3t. Tá? Então, juntando, né, isso daqui, as duas partes, né, isso daqui vai ser igual a 1 sobre 2, t ao quadrado, exponencial de t, mais 1/3, exponencial de menos t, seno hiperbólico de 3t. Tá? Então, minha solução é esta. Ok? Então, aí usa a linearidade, usa conhecimento prévio da tabela de inversa e, essencialmente, o teorema, tá? Aqui inverso a forma inversa do primeiro teorema de translação, tá? Então, se eu tenho uma translação, isso corresponde a uma exponencial, tá bom? Bem. E aqui a gente vai ver agora a função de grau unitário. Essa função a gente vai estudar porque ela é essencial para a gente ver a segunda forma do teorema de translação, tá? A gente viu o primeiro teorema de translação, então obviamente tem o segundo teorema de translação. E no segundo teorema de translação, a gente faz uso dessa função de grau unitário, tá? Então essa função de grau unitário aqui, eu tenho praticamente certeza que vocês já viram em algum momento, tá? Só que talvez não com o nome, não com essa letra, tá bom? Mas é bem simples, tá? Bem, então essa função unitário, então eu tenho aqui u, né? Vamos chamar de u t menos a, ela vai ser igual a 0 se o t está entre 0 e a, tá? E é igual a 1 se o t é maior que a, ok? Então, simplesmente vai ser uma função dessa forma, você tem a aqui,
tem A aqui, certo? Então, ela vai ser, vou mudar até aqui, ela vai ser 0, de 0 até A, e a partir de A, né, ela vai ser 1, ok? Então, aqui é 1. Então, é simplesmente uma função assim. Em alguns lugares, né, você acredita que você encontra até assim, A, T, tá? Mas daí é questão de notação, tá? E aqui a gente vai fixar essa daí, tá? O T menos A, ok? Então, o T menos A, você vai pegar simplesmente até o A, ela é 0, do A em diante, ela vale 1, ok? Então, é só se fosse um degrau. Só que ela é bem interessante para você definir vários tipos de funções, tá? Às vezes, é uma forma... ela vai ajudar a escrever funções que são feitas por partes, tá? Que a gente vê. Bem, então, esboço gráfico aqui da função u t menos 2, tá? Então, no caso, u de t menos 2 até o 2, né? Então, a gente tem aqui 1, certo? Então, o que é que a gente tem, né? Do 0 até o 2, né? Ela vale 0. E do 2 em diante, né? Ela vai valer 1, certo? Bem, e aqui, essa outra função é a função ut menos 2π seno de t, tá? Bem, então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos lá, eu tenho aqui, então eu vou colocar assim, π 2π, 3π, 4π e assim por diante, tá bom? Então, bem, se eu quisesse, tá, olhar a t de u menos 2π, ela ia ser o quê? 0 aqui, certo? E depois ela ia ser 1, certo? Só que ela está sendo multiplicado, né, pela função seno, tá? Pela função seno, ok? Então, é o seguinte, quando eu multiplico a função ut menos 2π pela função seno, o que é que acontece? É só o produto, né? Então, de 0 a 2π, né, nessa parte aqui, de 0 a 2π, o que é que vale o produto, né? Bem, a função, vou dizer a função u, a função degrau aí, no caso, vai estar valendo 0, e a função seno, né, vai estar sendo apenas multiplicado, então, o produto, no final das contas, vai dar 0, tá? Então, o produto vai dar 0, porque não importa, né? Como a degrau é 0 aqui, qualquer função que eu multiplique vai continuar sendo 0. Bem, e o que acontece nessa parte, né? A gente pode... O que acontece nessa parte? A função u, né? A função ut menos 2π é seno de t, né? Então, bem, a função u já passa a valer 1 vezes a função seno, certo? Então, a partir daqui, vai valer apenas, tá? Vai começar a valer apenas a minha função, vai começar a valer apenas a minha função seno, tá? Apenas a minha função seno, ok? Então, a minha função seno daqui, ela respeita isso, tá? Isso é uma periodicidade aí, tá? Bem, então ela vai fazer isso daqui, tá? Então, quando você tem um produto assim, da função degrau com uma outra função, né? Se a função degrau de A até A vai ser 0 o produto, e depois para A passa a valer a outra função, tá? Então, sempre eu tenho isso. E aí, a minha função degrau, ela vai ajudar, tá, a definir mais funções, ok? Funções aqui, no caso, que são escritas por partes, tá? São escritas por partes. Então, funções definidas por partes. Ela pode ser usada. Então, aqui, por exemplo, você tem essa função f, tá? Ela é escrita por partes, tá? Por quê? De 0 a a, ela vale uma função g, né? Então, ela vale uma função g de 0 até a.
e a partir de A ela vale uma função h. Ou seja, o gráfico dela, né, vai estar dividido em duas partes. Então, por exemplo, poderia ser de 0 a poderia ser uma função, digamos uma função reta, seria a g, e depois de a, né, poderia valer aqui uma função tipo seno, tá? Ok? Poderia ter uma função definida dessa forma, né? Uma parte vale uma função e na outra parte é outra função. Então, bem, que aqui no caso seria AH, né? Então, como que eu posso utilizar a minha função degrau para estar escrevendo, tá? Com a expressão única, a minha função f. Então, bem, se você notar, o que é que a gente faz, tá? Vamos olhar aqui o que é que a gente pode escrever dessa forma aqui, tá? Dessa forma. Vai ser g menos g, que multiplica a função degrau de a, mais h multiplicando a função degrau de a, tá? Por quê, né? Quando o t ele for menor do que a degrau vale 0, então essa parte vai valer 0 e essa parte vai valer 0. Então, o que é que você está fazendo, né? Para t menor do que a, você fica apenas com g, certo? Agora, se t já for maior do que a, então isso daqui vale 1, isso daqui vale 1, então você vai ficar com g menos g mais h. Então, esse g com esse g vai cancelar e você vai ficar apenas com h, que é exatamente, se t é menor do que a, dá g, se o t é maior do que a, deu h, tá? Então, a expressão é justamente essa daqui, certo? Bem, você pode até olhar assim também, né? Isso é g de t e a função g menos, vou botar assim, mais a função h menos ag de u de t menos a, tá? Que justamente o que é que ele está dizendo? A minha função f, ela é ag, tá? Só que quando chega justamente no a, eu começo a somar essa função aqui, né? Porque isso vai começar a valer 1. Então, quando chegar no a, eu começo a somar essa função. Só que quem é essa função? É h menos g. O g vai ser cancelado, eu vou ficar apenas com h, tá? Então, eu tinha g, quando chega no a, eu somo h menos g, justamente cancela a g e fico somente com h, tá? Bem, posso escrever dessa forma também. Bem, então, o que é que eu vou ter, né? Outra forma aqui também que você tem, por exemplo, essa função, né? Essa função f, ela é 0 para t de 0 a a. Ela é g para o t entre, né? Ela é 0 para t de 0 a a. Ela vai ser g para o t entre a e b e 0 para um t maior do que b, certo? Então, o gráfico dela. Aqui eu estou dando só exemplos, mas vocês depois serão capazes de ir montando para várias outras situações. Então, ela vai valer 0, tá? Vai valer 0 aqui também. E aqui ela vai valer uma parte de uma outra função, certo? Uma parte de outra função, essa seria uma função g. Então, mas todo esse traçado é a função f, certo? Bem, e aí você, novamente, né, pode estar olhando aqui como sendo g que multiplica, né, justamente a função degrau de a menos a função degrau de b, tá? Por quê, né? Essa função, se você olha para o valor de a, o valor de t menor do que a, isso é 0 e isso é 0, tá? Então, vai anular tudo aí, vai dar tudo 0. Se você olha para o t entre a e b, tá? Então, o t já é maior do que a, isso vale 1, né? Mas ele ainda é menor do que b, então esse vale 0. Então, vai ficar g vezes 1, então, no caso, vai dar g, certo? Mas, por outro lado, se você olha o t maior do que b, né? Você vai ter que essa vai ser 0 e essa vai ser 0, então volta a anular tudo novamente, tá bom? Então, é isso que você tem, tá? Certo. Então, novamente, a função f pode lhe ajudar a escrever uma função desse tipo, tá?
E principalmente assim, na física aparece muito funções f desse modo, né? Que às vezes é uma força, então você está aplicando uma força, sei lá, eu aplico por 1 segundo e depois de 1 segundo eu retiro totalmente essa força. Então, de 0 a 1 eu tenho uma certa força e depois do tempo t igual a 1, essa força é igual a 0 repetidamente. Então, o gráfico, no caso, já seria algo assim, né? Então, seria algo assim. E daqui depois 0, tá? Então, situação que pode estar aparecendo aí, certo? Também. E aí, eu ainda posso ter, né, uma função degrau com uma função com uma translação, tá? Então, se você considera aqui o A positivo, então, quando você pega f de t menos a, tá? Então, o A aqui sendo positivo, quando você pega f de t menos a, o gráfico dessa função f de t menos a, ela é justamente o gráfico da sua função f, só que ele vai estar transladado para a direita em a unidades. Então, para a direita, tá? Porque o a é positivo. Então, o f de t menos a, você translada para a direita, tá? O gráfico da f. Então, isso você tem isso daqui. E aí, quando você multiplica f de t menos a, você multiplica pela função degrau unitária, tá? Função degrau unitária aqui de ordem A, digamos assim. Então, você transladou, tá? E você anula essa função para o valor por t de 0 até A, ok? Então, por exemplo, nesse caso aqui, você tinha a sua função f, ela é dada dessa forma, ok? Então, o que acontece, né? Se você pega f de t menos a, ela iria ser transladada, tá? Só que o que acontece com essa parte, né? Ia depender do que tivesse de função aqui, né? Se o gráfico dela fosse isso, né? Então, aqui iria acontecer algo assim, tá? Só que, em alguns casos, você não está interessado nisso. Você quer simplesmente anular, né? E algumas vezes a função não está nem definida para cá, né? A função não está nem definida aqui. Então, nem faria sentido você olhar a função para cá, tá? Por exemplo, né? Se f de t fosse igual a raiz de x, né? Ou raiz de t, né? Só faz sentido a raiz para o valor positivo. Então, o seu gráfico, né? No caso, seria algo assim, tá? E aí, não faz sentido quando você transladar, né? Se você transladasse, ia ficar algo assim. E o que acontece aqui, né? Nessa região? A função não está nem definida. Então, você quer anular, né? Eu vou transladar, né? Eu vou transladar, mas eu quero anular essa parte aqui. Então, você translada, você faz f de t menos a, só que aí você multiplica pela função degrau, que é para você anular essa parte aqui, tá bom? Então, em alguns casos, você quer uma situação desse tipo. Bem, então você tem com isso daí, você translada e anula o que tinha ali à esquerda, né, do início, tá? Bem, e aí, agora a gente está pronto para falar do segundo teorema de translação, tá bom? Bem, então, vou colocar o primeiro aqui, só para você não perder. Então, o primeiro teorema, você tinha assim, né? Era a transformada, tá? De AT, f de t, e isso lhe dava f de s menos a. Então, a exponencial, né? Se você tinha uma exponencial, lhe dava uma translação. Isso você tinha no primeiro teorema, tá? Bem, e aqui você está pedindo agora A, tá? Seja positivo. A seja positivo. Então, o que é que você está olhando? Eu estou olhando a transformada de uma função que ela foi transladada e multiplicada pela função degrau. Ou seja, estou olhando uma situação como esta aqui, tá? A função foi transladada e foi multiplicada pela função degrau. Então, eu transladei o gráfico aqui para a direita e eu estou anulando ali, né, o que vem antes da minha translação, tá?
A situação é essa. Então, se você vai calcular uma transformada de uma função desse tipo, o que que acontece, tá? Você vai ganhar uma exponencial aqui, tá? Você não ganha a translação, né? Você vai ganhar um exponencial. E observe o sinal, tá? Você tem um sinal de menos. O A é sempre positivo, nesse caso, e você ganha a exponencial de menos A. S, e aí a sua F fica idêntica, tá bom? Bem, então, vamos aqui a um exemplo, tá? Então, você tem aqui a translação. Então, primeiro você observa que o seu A, nesse caso aqui, é 2, tá? Seu A aqui é 2. A sua função f de t, ela corresponde a essa parte aqui, né? Se você observa sem a translação, claro, ela vai ser t3, tá? Então, f de t é t3. Só que você está com a translação aí para 2, né? E você está multiplicando pela degrau também com 2. Então, bem, o que que a gente tem, né? Então, quem vai ser f, né? F grande de S é a transformada dessa f aqui. Então, no caso, isso daqui vai ficar 3 fatorial S, 3 mais 1, 4, tá? Então, não sei, vou até colocar aqui a transformada, quando você tem t elevado a n, isso daqui é igual a n fatorial S, n mais 1, certo? Então, foi daí que eu utilizei. Bem, e aí você descobriu essa, então, o que que lhe dá ali o resultado, né? T menos 2 elevado a 3, U de T menos 2, isso daqui vai lhe dar justamente a exponencial de menos 2, que é o A, né? S, e a F, que no caso é 3 fatorial, tá? S4, tá? Você pode até colocar aqui 3 fatorial é 6, vou colocar 4, tá? Então, você pode utilizar o teorema na segunda forma desse modo, certo? Bem, então você tem a translação da sua função multiplicada pela função degrau. Então, a transformada da função será a mesma, né? Você observa aqui que a transformada da função é a mesma, tá? Pura, só que ela vem multiplicada por um exponencial aqui, tá certo? Bem, vamos aqui a mais um exemplo, tá? Olhando esse gráfico, tá? Então, aqui o gráfico, observe que a gente não tem a lei de formação desse gráfico, tá? Da função f, quer dizer, foi dado somente o gráfico. E você vê que ela está definida por partes, tá? Então, aqui de 0 até 1, ela é definida de um módulo, né? Que no caso será constante igual a 2. Aqui já de 2 para 3, ela é definida de outro módulo, no caso é menos 1. E depois ela passa a valer 0, tá? Então, como que você pode escrever essa função, tá? Então, a gente vai escrever essa função aí, justamente tentando utilizar a função degrau, tá bom? Então, é o seguinte, essa função, ela começa sendo valendo 2, tá? Valendo 2. Bem, e aí, quando chegar a partir do 2, tá? Como que eu faço para obter 3, né? Então, eu vou fazer o seguinte, então, a partir do 2, eu vou subtrair menos 3, tá? Então, a partir do 2, eu vou subtrair menos 3. Então, para eu garantir que eu estou fazendo isso a partir do 2, aqui eu vou colocar a função u de t menos 2, certo? Então, antes do 2, essa função não existia, né? Não existia isso, só tinha esse 2 aqui, certo? A partir do t igual a 2, passa a somar menos 3, né? Ou seja, subtrair 3, então passa a dar como resultado menos 1. Então, de fato, eu tenho essa parte aqui, a partir do t igual a 2, eu começo a ter isso daqui. Mas se eu não fizer nada, vai continuar aqui como sendo menos 1 sempre, tá? Então, eu ainda tenho que fazer mais alguma coisa, porque eu quero que a partir aqui do 3, né, ela seja igual a 0. Então,
a partir do 3, eu vou ter que somar 1, né? Porque eu estou ali no menos 1. Então, a partir do t igual a 3, eu vou somar 1. E aí, regulariza o que eu quero, tá? Então, eu vou pegar, somar 1, mas isso só a partir do t igual a 3. Então, eu vou somar aqui a unitária. Certo? Então, esse 1 aqui é desnecessário, tá? Vou deixar aqui, certo? Então, a minha função t, ela pode ser escrita desse modo, utilizando a minha função degrau, tá? Bem, e agora como que eu vou calcular a transformada, certo? Bem, então, aqui, certo? Eu vou ter o seguinte. Quem é a transformada da minha função f, tá? Então, bem, eu vou pegar e vou usar a linearidade aqui. Então, isso daqui vai ficar 2 vezes a linearidade da função constante igual a 1, menos 3, aqui da degrau menos 2, mais certo? Vou ter isso daqui. Bem, essa parte aqui, eu sei que da função 1 dá 1 sobre S. Menos 3, como que fica, tá? A transformada da função degrau, né? Como que fica a transformada da função degrau? Bem, eu posso utilizar essa expressão aqui, tá? Porque observe que dentro tem a função degrau, né? Só que basta eu tomar a f para ser igual a 1, ok? Basta eu tomar a f para ser igual a 1. Então, vou até fazer aqui, tá? Separado. Eu tenho que, fazendo f de t igual a 1, né? Eu tenho ali o seguinte, que a transformada, certo? Da função u de t menos a, né? Eu poderia, né, se eu quero, escrever assim, como f de t menos a, isso não, porque como f é 1, né? E eu vou fazer isso só para poder ficar da mesma forma do teorema, tá? Só que quando eu pego f igual a 1, quem é a transformada, né? A transformada é 1 sobre s. Então, pelo teorema, essa expressão aqui vai valer exponencial de menos as vezes f de s. Para o nosso caso, vai ficar menos as, tá? 1 sobre s. Ok? Então, a transformada da função degrau vai ficar justamente exponencial de menos a s dividido por s, tá? Então, esta que será a expressão da transformada da função degrau. E agora eu posso utilizar no meu exemplo, tá? Então, aqui no caso, né? Aqui no caso, a é 2, né? Então, aqui vai ficar justamente exponencial de menos 2s sobre s, mais aqui vai ficar, aqui no caso, já é 3, né? O a, então vai ficar exponencial de menos 3s sobre s, tá? Isso devido a esse resultado aqui, tá? Esse resultado aqui, ok? Então, eu tenho esses valores, tá bom? Bem, aí eu utilizei, então, propriedades, usei justamente o teorema anterior para calcular essa função aí, tá? De início não foi dado nem a lei de formação dela, a gente determinou usando a função degrau, viu como que escrevia direitinho. Depois a gente viu a necessidade de descobrir quem era a transformada só da função degrau, a gente descobriu, tá? Foi o que a gente fez aqui na parte de baixo. E aí usou linearidade e já conseguiu o resultado, tá? Bem, esse outro exemplo aqui,
novamente, né? Encontre a transformada de Laplace, tá? Da função mostrada na figura. Então, bem, aqui de 1, eu tenho, na verdade, acho que é daqui até aqui, né? Isso aqui continua, tá? Eu tenho uma setinha aqui. Então, aqui é essa reta, certo? Essa reta aqui vai indefinidamente, mas nessa parte aqui ela se anula, tá? Ela é desconsiderada, tá? Ela é anulada, ok? Então, bem, você observa que como foi anulada, essa função f aí, f de t, tá? Eu vou poder observá-la como, né? Como que eu vou poder escrever essa função, tá? Vou nem colocar f, mas como que vai ser a transformada dessa função, certo? Bem, eu tenho que olhar o gráfico dessa reta, tá? Só que o gráfico dessa reta, ela vai estar multiplicada pela função degrau, u de t menos 1. Por quê? Porque eu estou anulando ela aqui nessa parte, tá? Eu não estou essa função ela está sendo desconsiderada aí do 0 até o 1, tá? Então, vou multiplicar pela função degrau, tá? Até faria sentido, né? Se eu quisesse, faria sentido, né? Continuar, já que é uma reta, mas a função em si, ela não existe, tá? Pela definição que foi dada, o gráfico é só a reta ali da parte do 1 em diante, tá? Então, essa função aí, ela vai ser a equação da reta, né? Multiplicada pela função, então, eu tenho que pegar aqui a função da reta e vou multiplicar por t menos 1, ok? Bem, quem é a função da reta? A função dessa reta aí, ela vai ser, vocês podem verificar, tá? Essa reta aí, ela pode ser dada como 2t menos 3, tá? 2t menos 3, ok? Bem, então a função que eu estou olhando aí no caso, para transformar para olhar a minha transformada de Laplace, vai ser a função 2t menos 3 u de t menos 1, certo? Bem, só que, observe, eu tenho essa função degrau aqui, tá? Para utilizar o meu teorema, eu tenho aqui, ó, função degrau de t menos a, e eu quero, então, para poder utilizar esse teorema, que aqui eu tenha também uma função em t menos a, tá? Uma função em t menos a. Então, é interessante que eu escreva essa minha função aqui, fazendo aparecer t menos 1, né? T menos 1, que é o que eu já tenho aqui, certo? Bem, então, como que eu vou fazer isso? Eu já tenho o t, então, para quando colocar o 2 em evidência, eu preciso de um menos 2, certo? Então, isso daqui, ó, eu vou escrever como sendo t, 2t, né? 1 menos 2, tá? E aí, eu poderia fazer menos 2 mais 2, como já tenho menos 3, dá menos 1. Ou então, só quebro o menos 3 com menos 2 menos 1. Fica aí a critério de vocês, como que vocês entendem isso. Mas bem, aqui quando eu coloco o menos 2, é justamente porque quando eu colocar o 2 em evidência, né, vai ficar t menos 1 menos 1. E aí, sim, aparece a minha função aqui, t menos 1, tá? Então, eu vou escrever isso daqui como sendo a minha função 2t menos 1 menos 1, né? Vezes a degrau. Agora sim, né, eu posso olhar a minha função, a minha transformada, tá? Então, quem é a f, né? Quem é a f aí? A f é a função 2t menos 1, tá? E aí, quando você olhar f de t menos 1, aí é que ela vai ficar 2t menos 3, certo? Então, a minha função f é a função 2t menos 1. Então, a minha transformada de Laplace que eu quero, tá? Eu quero a transformada de Laplace da função f
de t menos 1, certo? U de t menos 1. Então, aqui, o seu trabalho maior, né, é você escrever bem, tá? O seu trabalho maior é você escrever bem, de uma forma conveniente. Então, aí aqui, o que vai lhe dar o resultado, né? Bem, o A aqui é 1, né? O A é 1. Então, vai ficar exponencial de menos AS. Então, no caso, menos, o A é 1, então menos S, tá? F de S, né? Então, quem é F de S? Quem é F de S, né? Então, você tem que olhar quem é a transformada de F ali, né? Então, como F é 2t menos 1, F de S vai ser 2. Quem é a transformada de t, né? No caso, n é 1, né? Então, a gente vai estar utilizando essa daqui, tá? Então, de t vai ficar, o n é 1, então vai ficar 1 fatorial sobre s ao quadrado, tá? Então, vai ficar 1 sobre s ao quadrado, ok? E de 1 é 1 sobre s, ok? Então, a resposta aqui vai ficar exponencial de menos s, que multiplica 2s menos 1 sobre s, tá? Então, a resposta é esta, tá? Transformada dessa função vai ficar essa expressão aí, ok? Então, isso vai... então, de novo, né? Tudo vai partir... talvez a dificuldade maior não seja nem você resolver daqui para cá, tá? Seja você ver como você tem que escrever, certo? Então, a reta, como não tem a parte por t de 0 a 1, multipliquei pela função degrau, né? Só que se eu escrevo só a equação da reta, eu não posso aplicar o teorema. Por quê? Porque se eu escrevo só a função da reta como 2t menos 1, né? Aí eu não estou vendo uma translação na minha função. Então, eu tenho que escrever de um modo conveniente que nessa minha equação da reta apareça a translação, tá? Então, eu olho bem aí quem seria a equação da reta. Um modo também de você olhar, né, é você transladar a sua função. Por exemplo, se você volta para a sua função original, né, você pode ver que o gráfico seria essa reta aqui, né? Então, essa daqui você poderia ver, eu vou buscar essa reta aí, vou chamar essa reta de R1, né? Quando eu translado em 1, é que eu chego nessa. Então, você pode fazer isso também. Encontra o gráfico dessa reta aqui, tá? Então, o gráfico dessa reta aí, R1 de t, você pode ver que é o seguinte, ela passa no menos 1, tá? E ela cresce com velocidade 2, então é 2t menos 1, tá? Quando você transladar, você encontra a reta, vou chamar aqui de R2 de t. Quando eu translado, né, a R2 é justamente a translação de t em 1, né? E aí fica 2t menos 1, menos 1. É outro modo de você tentar encontrar, tá? Volta ali o desenho, descobre a reta, depois você translada, tá? Ou então, algebricamente, você faz como a gente fez aqui, certo? Bem, e aí, como você tem a segunda forma, né, do teorema da translação, você pode também aplicar, verificar a forma inversa, tá? Você tem um segundo teorema, você aplica a forma inversa. Então, é justamente quando você aplica a forma inversa, se você tem, tá atrás da transformada de uma expressão desse tipo, né? Então, o resultado lhe dará isso daqui, tá? Então, é simplesmente você olhar a inversa dos dois lados na expressão do segundo teorema de translação, ok? Bem, então, vamos ver aqui um exemplo. Você tem aí o cálculo, né? Então, calcule a transformada de Laplace inversa dessa expressão. A e elevado a menos πs sobre 2, tudo dividido por s quadrado mais 9, tá? Então, bem, nesse caso aqui, como que você tem que enxergar essa inversa, tá?
eu tenho que tentar enxergar essa inversa como sendo um produto de uma exponencial e uma função aqui cujo eu já sei eu sei calcular a inversa, né? Então, bem, a expressão ali vai ser E menos π s sobre 2, né? S ao quadrado mais 9. Então, essa expressão aqui até que tá simples de você notar, né? Então, é exponencial de menos π sobre 2s, que multiplica 1 sobre S2 mais 9, tá? Então, aqui, ó, já vou começar a ver, ó, 9, 3 ao quadrado. Isso daqui, eu já começo a ver algo bem parecido com seno, tá? Então, só que para o seno eu vou precisar do... Aqui embaixo eu já tenho k ao quadrado, né? Aqui eu já tenho k ao quadrado, então aqui em cima eu vou precisar de k. Então, eu vou multiplicar por k, que no caso é 3. Eu vou dividir, certo? Vou dividir, tá? Bem, então, o que eu vou ter, né? Então, essa minha transformada aí, a transformada inversa de E menos π sobre 2s, S2 mais 9. Isso daqui vai ser igual, vou botar logo assim um terço, né? A transformada inversa de E menos π sobre 2s, 3s2 mais 3, 2. Tá? Então, ó, observe, aqui o meu A eu posso pegar como π sobre 2, né? O A é π sobre 2, tá? E aí, essa parte aqui vai ser minha f de s. Então, minha f de s, ela é igual a 3s quadrado mais 3, 2. Então, quem é a inversa disso, né? Ou seja, quem é a f de t correspondente, né? A gente acabou de ver que daria seno de 3t, tá? Então, pela definição, né? Pela definição não, pelo esse meu teorema, pela forma inversa do segundo teorema, eu tenho que a exponencial de menos AS vezes AF, né? Justamente o que eu tenho aqui, a exponencial e AF, ok? Então, o que é que eu vou obter? Eu vou obter a minha f e a minha função degrau, tá? Então, só que a minha função f, né, vai estar transladada, né, no caso π sobre 2, e a minha função degrau também de π sobre 2, né? Então, quem são essas funções, né? A função f está aqui, é a função cosseno, é a função seno, então vai ficar seno de 3, né, t menos π sobre 2, u de t menos π sobre 2, tá? Então, eu tenho essa função aí, tá bem? Esqueci um terço, né? Esse um terço aqui, esqueci de um terço e um terço, tá? Então, basicamente isso. Aqui, se você quiser, eu acho que dá para desenvolver também esse o seno de uma soma, né? Eu acho que dá para você desenvolver também, simplificar a escrita aí, tá? Mas bem, é basicamente isso, tá? Então, isso daqui é o que eu queria mostrar para vocês, tá? Nesta aula. Então, a gente já começa a ver uns resultados que já vão nos ajudar na hora de calcular as transformadas, tá? A ideia é que esses resultados facilitem a nossa vida, tá? Então, conforme você vai usando, vai exercitando, vai fixando isso na mente e vai sendo mais prático. Então, só recapitulando, né? A gente tinha aqui primeira versão, primeiro teorema. Então, sempre que aparece uma exponencial, né, multiplicando a função, então é só eu olhar a transformada da minha função e fazer uma translação, tá? E aí eu olho, né, a parte inversa, justamente o contrário. Quando eu quero fazer a transformada inversa, eu olho que isso vai ser quando eu quero calcular a transformada inversa, né?
e eu olho que isso é a transformada de uma função conhecida, mas transladada, né? Então, a translação vai virar uma exponencial lá, tá? E a minha função, e multiplicando a minha função, tá? E aí, a outra versão, já está envolvendo a função degrau, tá? É quando eu pego e eu quero transformar, né? Fazer a transformada de Laplace de uma função que foi transladada e anulada, o início, tá? Eu fiz uma translação anulando uma parte, tá? Aquela parte lá, vocês entenderam, né? Até A. Então, isso daí, quando eu vou fazer a transformada, vai ficar a transformada da própria função, só que multiplicada pela exponencial de menos AS, tá? E aí a parte inversa, justamente, quando você vai querer calcular, tá? A transformada inversa de uma função que você já conhece, estando multiplicada pela exponencial de menos AS, tá? Então, como resultado, você vai obter a função com a integral em uma translação, tá? Que é o que está registrado aqui. Então, basicamente era isso, tá? Queria mostrar para vocês. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula.